Como fazer para recuperar sua produção de testosterona depois que você utilizou por muito tempo esteroides anabolizantes? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre algum esquema que pode ser utilizado para que você recupere a produção própria de testosterona depois que você tenha utilizado por muito tempo esteroides anabolizantes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem opta por realizar o uso de esteroides anabolizantes em doses altas, principalmente com a finalidade de ganhar músculos, que é a finalidade estética, geralmente esse uso ele é uma coisa realizada de forma mais abusiva. Ou seja, são doses muito altas de hormônios esteroidais que são feitos de maneira injetável e muitas vezes os pacientes usam medicamentos administrados por via oral. E com certeza esse uso, esse abuso excede muitas vezes o limite considerado normal da testosterona no seu corpo. E o que acontece quando você acaba realizando isso? O eixo hipotálamo-hipófise, que é aquele que regula a produção de testosterona pelo seu testículo, ele acaba parando de funcionar. E quando isso acontece, somente aquela testosterona que você está injetando ou que você está tomando via oral é que vai agir no seu corpo, sempre em níveis muito maiores do que aqueles que são normalmente conseguidos pelo seu corpo. A questão toda é que quando você, por algum momento, ou por alguma necessidade, ou por algum problema de saúde, opta por parar o uso desses remédios, o seu testículo já não está mais produzindo a testosterona que você precisa. E aí que mora o problema, porque ao suspender abruptamente o uso desses esteroides anabolizantes, você provavelmente vai ficar hipogonádico, você não vai ter nenhuma testosterona produzida por você mesmo. E é nessa hora que os problemas começam. Por quê? Nós sabemos que quanto mais tempo e quanto maiores forem as doses de testosterona exógena, anabolizantes que esse paciente tem utilizado, maior vai ser difícil que o eixo hipotálamo-hipófise ele volte a funcionar direito e bem como, mesmo que ele às vezes volte a funcionar, às vezes o testículo não vai responder mais adequadamente a esse estímulo. Por isso que esse é um dos principais problemas de quem faz o uso desses esteroides anabolizantes por um longo período de tempo. Mas afinal, como que a gente pode ajudar um paciente que resolveu parar de usar esteroides anabolizantes e gostaria de recuperar de maneira endógena, fazer com que o seu corpo produza, os seus testículos produzam a testosterona que ele precisa? Então, primeiramente, o que a gente deve orientar? Que esse pode ser um processo demorado e os resultados podem demorar a terem efeito. Pode ser que o paciente leve alguns meses até perceber essa diferença. E com certeza, durante esse período, o paciente vai acabar se sentindo muito mal, porque ele estava acostumado a um nível muito mais alto de testosterona e até que o seu corpo se adapte a isso, com certeza ele vai perceber uma diferença significativa. Então, nesse primeiro momento, o que é o nosso papel? É tentar fazer com que funcione novamente esse eixo hipotálamo-hipófise, fazendo com que se produzam as gonadotropinas, que é o LH e o FSH, que vão fazer com que o testículo, as células de Leydig do testículo voltem a produzir testosterona e esse aumento da testosterona intratesticular faça com que
aconteça esse biofeedback, o ciclo pulsátil dessas gonadotropinas e essa produção de testosterona regulada por essa secreção desses hormônios de LH e FSH. Então, como que a gente pode fazer isso para tentar ajudar o paciente a recuperar a sua própria produção de testosterona? Então, no início, esses homens não estarão muito sintomáticos, estarão o que a gente chama muito hipogonádicos. Então, aquela sensação de estar com fraqueza, mal-estar, cansaço, alteração do humor, tudo esculhambado porque a testosterona ela tá lá nas cucuias, está muito abaixo essa testosterona. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? A gente dá uma dose considerada fisiológica de testosterona, uma dose considerada normal, seja pela aplicação de alguma testosterona de curta duração, que pode ser uma injeção, um Durateston, um Deposteron, até mesmo um gel utilizado diariamente, associado a um modulador seletivo do receptor de estrogênio, que o mais conhecido dele é o clomifeno. Então, você durante 4 semanas, com a finalidade de fazer com que o testículo volte a produzir testosterona e que o paciente não tenha tantos sintomas assim, você dá de maneira conjunta a testosterona, uma dose fisiológica, juntamente com esse SERM, que é o modulador seletivo do receptor do estrogênio. Tá. Depois o que você faz? Você acaba dosando essa testosterona e as gonadotropinas. Se houve essa resposta, o paciente está aumentando tanto a produção das gonadotropinas e existe já um certo nível de testosterona no seu corpo, você pode continuar por mais algum tempo com esse modulador seletivo do receptor de estrogênio, pode continuar por 10 a 16 semanas com isso e avaliar progressivamente se os níveis de gonadotropinas e a testosterona vão subindo gradativamente até que você deseje atingir os níveis que você considere normais para essa situação. O problema todo é quando que mesmo você fazendo isso, o paciente ainda não consegue produzir as gonadotropinas e nem o testículo ainda assume a produção de testosterona. Mesmo você fazendo isso, a testosterona do paciente ao final desse ciclo persiste baixa. E aí o que a gente pode fazer numa situação dessas? A gente pode fazer a associação do modulador seletivo do receptor do estrogênio juntamente com o HCG, que é uma molécula parecida com o LH que estimula as células de Leydig a produzirem testosterona pelo testículo. Então, você dá esse modulador seletivo do receptor de estrogênio na dosagem de 25 mg por dia, juntamente com esse HCG, na dosagem 2 a 3 vezes por semana, na dosagem de 1.000 a 3.000 unidades, e também avalia isso, você dá esse tratamento por um período de até 8 semanas. No final desse tempo, você também sem a testosterona nessa hora, tá? Então, é o modulador seletivo juntamente com esse HCG para ele estimular diretamente o testículo. Caso você observe ao final dessas 8 semanas que existe uma resposta favorável, estão aumentando as gonadotropinas juntamente com os níveis de testosterona, você pode retirar esse HCG e manter somente o modulador seletivo do receptor de estrogênio numa dose da metade que você tinha iniciado ela. Então, ao invés de tomar 25 mg por dia, você pode tomar o 25 mg a cada 2 dias desse clomifeno, até que um período de até 16 a 18 semanas, até que os níveis de gonadotropinas estejam adequados e você atinja o patamar de testosterona que você gostaria de ter obtido. Tá? Então, nessa situação se costuma fazer isso. E se durante o tratamento de um HCG mais esse clomifeno acontecer ginecomastia, você simplesmente você pode usar um inibidor da aromatase, tais como um anastrozol, para tentar diminuir essa situação toda, certo? E se você vai utilizando isso e caso você estiver normalizado, usou essas 16 semanas e pode parar de usar o clomifeno. O problema todo é que em alguns casos, mesmo que o paciente realize esse esquema por até 16 a 18 semanas, as gonadotropinas podem aumentar, pode acontecer
esse aumento dessas gonadotropinas, mas o testículo não aumenta os níveis de testosterona. O que se indica que já existe uma falência testicular primária ou um hipogonadismo primário, ou seja, o testículo, por ter ficado inibido muito tempo, ele ficou atrofiado, aquelas células de Leydig não respondem mais e o paciente provavelmente vai ter uma falência testicular para o resto da sua vida. E nessa situação não tem, infelizmente, outro jeito de resolver isso. O paciente vai ficar dependente de usar testosterona exógena, seja através de injeção, seja através do gel, para o resto da sua vida. Certo? Então, só para você entender que existem alguns esquemas que podem ser utilizados para tratar esse problema, para tentar melhorar os níveis de testosterona, fazer com que o teu corpo ele volte a produzir isso de maneira endógena. O seu testículo produz a testosterona que você precisa. Mas isso deve ser sempre feito através de um acompanhamento médico. Deve ser um médico que entenda desse problema e que faça esse acompanhamento certo para você fazer essa coisa da melhor, esses medicamentos forem entrando aos poucos da melhor maneira possível, certo? Então não, isso que a gente comentou aqui não é para você ficar fazendo por conta própria, porque podem existir efeitos colaterais e o médico precisa estar acompanhando tudo isso. Então pode ser feito com o urologista, o endocrinologista que tem experiência nessa parte. E outro ponto muito importante, que como você viu, se o uso prolongado pode fazer com que o seu testículo não volte a produzir mais testosterona. E nessas situações você pode ficar estéril, pode ter uma infertilidade definitiva e ficar dependendo de testosterona para o resto da vida. Por isso que a gente sempre recomenda, o uso de testosterona deve ser feito a partir de determinados critérios, deve ser feito somente em quem necessita utilizar esse hormônio, ou seja, que é quem tem níveis comprovadamente baixos e tem uma sintomatologia compatível. A gente nunca encoraja, a gente nunca deve orientar os pacientes a utilizar esse hormônio com finalidades estéticas, porque às vezes até mesmo usos de 2 a 3 doses de testosterona exógena podem fazer com que você cria uma fibrose no testículo e esse testículo nunca mais produza espermatozoides e nem a testosterona que você precisa. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.